Botox na harmonização facial, entenda mais. Gente, o que é Botox? Botox é uma toxina botulínica, é um líquidozinho que a gente aplica na pele para diminuir a contração. Mas como que acontece isso, doutora? Eu coloco uma seringuinha, aquela de insulina, coloco o líquido lá, que é a toxina botulínica chamada Botox, a melhor marca que tem hoje no mercado, que eu considero a melhor, uma das mais renomadas e tão famosa, por isso todo mundo fala Botox. Mas todos Botox são toxinas botulínicas. Tem vários tipos. Ele é aplicado através de uma agulhinha, daquela seringuinha de insulina, agulhinha bem pequenininha. Ele é depositado na pele aonde a gente quer colocar, onde a gente quer diminuir a contração. E ele começa a fazer o efeito a partir do 4º dia. O auge da toxina, quando diminui essa contração é assim, que tem aquelas ruguinhas, lembra, gente? Então, quando começa a melhorar a contração, a partir do 4º dia, a gente já vê um pouquinho esse resultado. E depois o auge dessa melhora é com o 15º dia, que normalmente é quando a gente vai marcar o retorno do paciente pra gente olhar. Tem que fazer as fotos, fazer aquele antes e depois que todo mundo gosta, pra gente fazer a comparação e a gente ver se tem necessidade de mais alguns ajustes. Normalmente, eu não faço, é muito difícil eu fazer retoque, porque eu já coloco a quantidade que eu já acho ideal, já tem um bom tempo que eu faço isso, então pra mim é muito tranquilo. O Botox também é indicado para outras regiões, não só aqui a testa para diminuir rugas. A gente aplica o Botox nessa região aqui, nesse músculo, que é um músculo largo que a gente usa para apertar, para mastigar, que chama masseter, para relaxar esse músculo aqui da cabeça. Às vezes a gente aplica na cabeça para as pacientes que passaram por cirurgia ortognática, que tem muita dor no pós-operatório, a gente usa para vários tipos de tratamento. Pacientes com paralisia facial, aqueles pacientes que tendem a ficar muito repuxados, a gente usa a toxina para ir liberando a musculatura, então melhora muito, você volta o paciente para uma vida social muito melhor. Então tem várias indicações. Além dessas que eu já falei, tem o sorriso gengival. Você sabe o que é sorriso gengival, gente? É quando o paciente sorri e essa gengiva ela vem muito aqui em cima. A gengiva não, desculpa. O lábio vem muito aqui em cima e começa a mostrar muito essa região vermelha que é a gengiva. E quando a gente aplica o Botox mais ou menos aqui nessa regiãozinha aqui, a gente relaxa esse músculo, que é um músculo que vai abaixar o lábio. Então a gente relaxa ele e para essa contração por um período. Doutora, quanto tempo dura? Que período é esse? Então, gente, dura, na bula vem falando que dura 4 meses, que é o que tem que durar o Botox. Em alguns pacientes, ele dura um pouco menos e em outros pacientes ele dura um pouco mais, depende muito do organismo do paciente, se ele está com algum déficit de alguma vitamina. Ou, por exemplo, paciente que pratica muita atividade física, tem uma contração muito grande, aqueles pacientes que fazem crossfit, muita musculação, que faz contração, sabe? Quando a gente pega um pezinho e faz aquela cara ruim, de contraindo de força. Quanto mais a gente faz essa contração, mais rápido acaba o efeito do Botox. Quando é uma pessoa tranquila, que quase não tem expressão, esse Botox vai durar mais. Mas doutora, qual que é a época que eu tenho que fazer para eu sempre estar bonita? Gente, para ter um protocolo, para modular esse envelhecimento, o que a gente faz? A gente aplica em média entre 5 a 6 meses. Então, durante um ano, a gente vai aplicar 2 vezes mais ou menos. Essa é a média para a maioria dos pacientes. A aplicação do Botox, ela quase é indolor. A gente sente às vezes alguns pontinhos em algumas regiões. A gente faz uma limpeza, que a gente fala que é a asepsia da pele. Após essa asepsia, eu gosto muito de passar um anestésico, que é um líquidozinho, e a gente passa nas regiões aonde vai aplicar. Espera alguns minutinhos e depois aplica. Então, nesse caso, quando o profissional usa esse anestésico tópico, quase que o paciente não sente. O que pode acontecer, doutora? Pode ficar, gente, em alguns lugares aonde a gente entra com a agulhinha, pode ficar um roxinho, é um roxinho bem pequenininho. Se o paciente, por exemplo, sair daqui e for tomar sol aonde foi aplicado aquele Botox, vai inchar.
então fica cheio de calombinho. Não é indicado sair da aplicação para ir fazer atividades físicas e tomar sol. Então, isso é o que não pode. Outra coisa que não pode massagear e nem esfregar durante mais ou menos 3 dias. Pode passar a mão, passar filtro solar, mas não fazer força. Se fizer força, vai movimentar, deslocar aquele liquidinho, por exemplo, que a gente aplicou aqui. Se a gente esfregar forte, ele vai deslocar para o músculo lateral e pode ser que ele desloque muito para baixo e acontece de a sobrancelha ficar para baixo. Então, quando que acontece as intercorrências? Quando ou o profissional aplicou no músculo errado ou o paciente movimentou esse líquido para outro lugar, para um músculo que a gente não gostaria que ele paralisasse e ele acaba paralisando. E o que acontece, doutora? Que essa é a pior coisa que pode acontecer. O que eu faço? Então, se acontecer isso, que é o pior dos piores, que é muito raro, mas pode acontecer, a gente tem lasers e tem um remédio que a gente dá para o paciente tomar, que ele diminui o efeito da toxina e esse efeito acaba mais rápido. Mas não é legal acontecer isso, gente. O ideal é ficar tranquilo nesse dia, fazer a aplicação no fim do dia, para no outro dia você estar mais tranquilo. E não dormir durante 4 horas após a aplicação. Porque se a gente dormir, por exemplo, eu vou colocar o travesseiro, eu vou enfiar o travesseiro, vou ficar lá cheia, quentinha no edredom e vai entortar tudo. Então, nesse dia eu tenho que dormir plena, sabe? O sono da beleza. Além disso tudo, o Botox, pra mim, é uma das melhores coisas que a gente tem hoje para harmonizar a pele, porque ele abre o olhar. Gente, isso aqui é vida. Abre o olhar, abre aqui, ó. Isso aqui relaxa, a gente não tira essa expressão de cansaço. Então, por isso que é muito bom e é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente pensa em harmonizar, para melhorar a expressão facial mesmo, tira o cansaço. Então, o meu protocolo de harmonização facial é começar pelo Botox. Depois eu venho para o terço médio e depois eu venho para o terço inferior e vou harmonizando conforme o paciente precisa. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, deixe os seus comentários. Segue a gente no Instagram, em todas as redes sociais, aqui no site. Enfim, muito obrigada por ter me assistido. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar de outras coisas, bastante novidade. Ainda vou falar de preenchimento, de fios de sustentação, mais um pouquinho de lipo. Tem outra lipo que não é só aquela aplicadinha que eu já falei no vídeo anterior, que é aquela lipozinha aplicada com a agulhinha. Tem uma lipo que você coloca com cânula também, que é bem legal. Coloca o produto com cânula, não aquela lipo, gente, que você suga, não. Essa ainda não, tá? Então até mais, um abraço, tchau, tchau!